retomasse o capítulo 8 desde o princípio, e vamos lê-lo aí até o final, do verso 1 até o verso 13. Na verdade, a gente poderia fazer um esforço maior e ler também o capítulo 9, o 8 e o 9, porque mesmo que a gente não tenha condição de avançar até ele, mas o 8 e o 9 são a mesma coisa, a mesma coisa. Então vamos lá, Apocalipse 8 e 9. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram tirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. 8. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar, algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. 5. Fora-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Assim, naquele dia, as pessoas procurarão a morte, todavia não o encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos faziam lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano.
Os cabelos deles eram parecidos com o cabelo de mulher, e os dentes como de homens. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som de suas asas assemelhava-se a um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. E tinham cauda semelhante aos escorpiões, e aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um aí. Eis que depois disso vem ainda 2 aí. 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. 17. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraça de fogo, jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saiu fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Eles saíram da boca, pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante a de uma serpente. Nela havia cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de suas prostituições, nem de seus cultos. Então termina o capítulo 9 da mesma forma que terminou o capítulo 6. Pegando aqui um pouco, né? O capítulo 6 é os selos que fechavam o livro. E aí termina o capítulo 6 com 6 selos abertos. Aí tem todo o capítulo 7 e aí, no capítulo 8 o último selo. Então, abertos os 7 selos, começam as trombetas, e aí tem no capítulo 8 e 9, 6 trombetas que são tocadas, interrompe, aí tem o capítulo 10 e o capítulo 10, metade do capítulo 11, e aí vai ter a 7ª trombeta. Isso vou voltar um pouquinho agora, mas isso é a estrutura do livro de Apocalipse. Vamos voltar, eu acho que quem sabe seja necessário toda semana fazer um pouquinho de um passo atrás para a gente ir avançando. Depois dos 3 primeiros capítulos, que são as cartas às igrejas, a partir do capítulo 4, começa uma outra estrutura no livro de Apocalipse, basicamente a imagem de tudo que vai acontecer do capítulo 4 até o final é de um julgamento. Essa é a imagem que João vai lançar a mão para poder falar todas essas coisas, né? Para poder comunicar toda essa revelação. É a grande imagem de um julgamento. O capítulo 4 começa com a ideia de um trono, um trono como lugar do juízo, né? Um lugar onde senta o rei, né? na sua autoridade. Então tem um trono, e ao redor do trono 24 outros tronos, e onde se sentam os testemunhas, aqueles que são os mártires, que são fiéis, e os 4 seres viventes, para falar dessa ideia sempre da perfeição. Então está montado no capítulo 4
se fosse pintar um quadro, né, com um juízo, sobre o juízo. Então, começando a primeira cena é a cena do trono, onde Deus está, e daqueles que são testemunhas do julgamento. Então, Deus é Senhor da história, e os que são fiéis a Ele até o fim. E o contexto do livro de Apocalipse é um contexto de perseguição, né? É um contexto de martírio, o contexto final do século I, onde o Império Romano está pegando pesado com os cristãos. Então, junto com Deus no julgamento estão aqueles que são fiéis. Termina o capítulo 4 com um certo desespero, se a gente pode dizer assim, porque vai aparecer um livro, logo no capítulo 5, aparece um livro que tem 7 selos, e no sentido que é um livro lacrado, né? É um livro selado, e aí o desespero é quem poderá abrir esse livro. O livro representa a história, porque o julgamento é o julgamento de toda a história. É o julgamento da história para trás e é o julgamento da história para frente. E quem é que pode abrir esse selo com esses 7 números? Os números do Apocalipse são sempre muito importantes, né? Esse 7 como número de perfeição. Quem é que vai abrir os selos? Até aqui aparece o Cordeiro, que é Jesus, né? Na linguagem do texto bíblico, muitas vezes a gente já viu isso, como Jesus é representado como Cordeiro. Lá João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aparece Jesus, que é esse único digno de abrir o livro. Deus está no trono para julgar, mas é o Filho que pode abrir o livro. Dali para diante, assim termina o capítulo 5. O capítulo 6 começa com a abertura dos selos. Abre-se um por um dos 6 selos. Termina o capítulo 6 com a abertura dos selos, que é o desenrolar da história toda, com uma pergunta, verso 17 do capítulo 6. Porque chegou o grande dia da ira do Senhor. E quem é que pode suster-se? Quem é que vai salvar nesse negócio? Porque o capítulo 6 vai mostrando que as coisas de fato na história são muito perversas. Há muita injustiça, né? Há muita iniquidade. E, de novo, é preciso pensar o contexto do livro do Apocalipse. É aquela situação do Império Romano. Então, a constatação está todo mundo perdido. Todo mundo está perdido. Aqui João pergunta: então vai sobrar quem? Então, a abertura dos selos é interrompida. Você vai para o 7º selo no final, e aí entra o capítulo 7. O capítulo 7 tem um renovo na esperança, um renovo no espírito de perseverança daquele povo. Não precisamos desesperar. Primeiro, porque olhando para trás, há 144 mil que estarão com Deus. Lembra muito aquela angústia lá do profeta Elias. O profeta Elias, quando desespera, então eu sou o último profeta a que Deus diz para ele. Não, há muitos, há outros 400 profetas que permanecem fiéis e que não se dobraram a Baal. Quer dizer, aqui o que o texto vai dizer é o seguinte: há muitos fiéis, embora no desenrolar da história, né, em abrindo o livro, se percebe muita iniquidade, há muitos fiéis. E esse número aqui, 144 mil, é um outro número simbólico. Aliás, repetir isso nunca é demais, de que a pior leitura possível da Bíblia, mas do livro de Apocalipse, mais especificamente, a pior leitura possível é a leitura literal, que enxerga, por exemplo, em 144 mil mesmo, né? Porque aí tem que contar, né? Um entra, o outro entra, aí quando chega, fechou, não tem mais ninguém.
Mas não é o número. Os testemunhos de Jeová dizem isso, né? Que são os 144 mil. E aí, onde é que a gente fica? Não, o pior é que não dá nem para eles todos, né? Você tem que fazer uma seleção. Tem que ir fazendo vestibular para poder. É o cara com o contador ali. A porta do céu. Acabou. Acabou. Fecha a porta. Aqui esse 144 mil é um indicativo que se dirige às 12 tribos de Israel, né? Que tem relação ao Primeiro Testamento. E a ideia de novo simbólico dos 12 apóstolos, que é um indicativo do Novo Testamento, e isso vezes 1000. É um monte de números para falar dessa coisa grande. Então, todos os fiéis, todos os filhos de Abraão, do Primeiro Testamento, todos os filhos de Abraão, do Segundo Testamento, todos os filhos de Abraão estão diante de Deus. Isso é muito interessante para tratar, até porque muita gente fica assim, mas e como que ficam todos os que antes de Jesus viveram? Eu preciso de Apocalipse aqui, todos esses estão diante de Deus. Isso é a primeira parte, vai até o versículo 8, aí quando chega o versículo 8, o versículo 9 do capítulo 7 ainda, entra em cena um outro número. Porque até então ele está olhando para trás. 144 mil é como se João está olhando para o retrovisor. Olhando para frente, diz: olha, depois dessas coisas, vi. 7 e 9. 7 e 9. Eu estou fazendo um retrospecto rapidinho para chegar no capítulo 8. Aí o 7 e 9, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, povos, tribos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso aqui já é esse para frente, né? Então, para fazer uma pausa, para ninguém ficar desesperado porque a história está sendo desenrolada, porque os selos estão sendo abertos, há tanto para trás muitos os que serão que estão diante de Deus, tanto para frente, porque é uma grande multidão que não se pode contar, né, que estarão diante de Deus. E aí o povo dá uma respirada, porque a ideia do livro não é outra senão a da perseverança. É um livro de esperança, não é um livro de desgraça, é um livro de esperança. Está animando o povo a continuar batalhando, animando o povo a continuar testemunhando a fé, mesmo em meio àquela dificuldade. Termina o capítulo 7, termina o capítulo 7, e aí o capítulo 8 retoma o que estava acontecendo no capítulo 6, a abertura dos selos. Então vai ter a abertura do 7º selo, foi o que a gente começou a ler, né? Então, de novo, a gente está visualizando um julgamento. O trono está colocado, onde Deus julga, as testemunhas, que são os mártires, estão ali. Um anjo traz o livro da história. Jesus se apresenta como o único capaz, porque ele venceu todas as coisas e até a morte, o único que pode abrir o livro. O livro está sendo aberto. O último selo, quando é aberto, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, aqui o livro aberto, mais uma vez, a esperança, a perseverança, a animação
de que Deus não abandona, né? Como a gente diz, Deus não está surdo, né, para as nossas orações. Enquanto cai, a visão é essa, né? Enquanto cá embaixo a coisa está pegando, né? As orações todas dos santos, e aqui santos são todos aqueles que são de Deus, né? Santos como separados, né? Isso que a gente já sabe, a oração dos santos está chegando diante de Deus. Aí o verso 5 retoma a abertura do selo. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora tem um novo momento desse julgamento. Porque até então o quadro do julgamento está pintado só do céu para cima, né? É como se você dividisse o quadro no meio e a parte de cima já está preenchida, né? A parte de cima, Deus, as testemunhas, o livro, o cordeiro. Agora começa a parte de baixo, o que está acontecendo na terra. E essa parte de baixo são as trombetas tocando. São 7 trombetas. 4 dessas trombetas, o toque dessas trombetas, toque de trombeta no mundo antigo é sempre Alerta. Alerta, conclamação da Assembleia, né? Sempre vai acontecer uma solenidade, né? Uma trombeta toca, uma solenidade vai acontecer. Então, se ela tem um rei entrando, né, vai se instalar uma solenidade. Se o povo vai lá, um exército está no acampamento descansando, toca a trombeta, todo mundo está a posto, porque vai acontecer alguma coisa solene. Então o que está dado aqui é que o julgamento vai começar. O julgamento vai começar agora. Agora, a primeira parte é para instalar esse cenário de julgamento. Agora efetivamente começa o julgamento. Quando a gente lê aqui os versos 7 até o verso 13, vou olhar de novo, tem uma coisa que chama atenção. Vê se vocês percebem aí. Uma coisa que se repete muito. É o ai. O ai aparece no verso 13, né? O ai tem a ver, os 3 ais tem a ver com a segunda parte, com as 3 trombetas finais. Mas até o verso 13, do verso 7 até o verso 13, tem uma expressão que se repete muitas vezes. Terça parte. Em todas as 4 primeiras trombetas, vai aparecer a expressão terça parte. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Se você pegasse aqui e fosse separando, tem 3 coisas nesses versículos 7 a 13 que são fundamentais para entender a relação que o Apocalipse está fazendo. Primeiro, essa ideia de uma terça parte. Depois a gente volta a cada uma delas. A segunda são os elementos. Primeiro, são destruídas terça parte das terras, das árvores. Depois, na segunda trombeta, uma terça parte da vida que existe no mar. Na terceira trombeta, a terça parte dos rios e das águas. Na quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Isso aqui é a criação, os elementos da criação, que ficam só completos com o ser humano que está na quinta trombeta, e na sexta e na sétima. Tá?
Se a gente vai no livro de Apocalipse, capítulo 1, onde todas as coisas estão criadas, elas são criadas exatamente nesse ritmo. Então tem a ideia de uma terça parte, tem a ideia desses elementos aqui que estão sendo destruídos, e tem a ideia de como esses elementos são destruídos. Eles são destruídos com uma sareva de sangue e fogo, eles são destruídos com uma montanha ardente atirada no mar, eles são destruídos com uma estrela que arde como tocha e vão tocar as águas, que é a mesma estrutura das pragas, lá das pragas do Egito. Então, o que o livro de Apocalipse faz é um paralelo com a própria história de Israel. Aqui é um paralelo. O mundo que Deus criou, mergulhado na iniquidade, agora é julgado. Esse mundo criado por Deus agora é julgado pelo próprio Deus. Então, aquilo que é o desdobramento, o acúmulo da impiedade por conta do pecado, que vem desde a ordem das coisas criadas até agora, finalmente é julgado. E o julgamento só começou. O julgamento aqui não está completo, está começando. Por isso, é a terça parte. Terça parte. O julgamento completo a gente só vai encontrar no capítulo 21. No capítulo 21 a gente vai ver o julgamento completo. Se olhar a partir do verso 5, olha só, o que pode aparecer aqui é o problema de ler um pedacinho, né? Se a gente olha aqui e diz, meu Deus do céu, é só desgraça. É só desgraça, está tudo acabado. Né? Então a gente pode desesperar, porque está tudo perdido. Né? Deus está com raiva do mundo e decidiu acabar com tudo. Porque essa é a mentalidade de uma interpretação meio mágica, meio assim, catastrófica do livro de Apocalipse. Né? Faz uma catástrofe e aí em qualquer cena que vê de terremoto, de um vulcão que estoura, de um eclipse, de um tsunami, então agora está vindo a desgraceira toda. Não, não é essa a ênfase do livro de Apocalipse. Aqui o julgamento está começando, mas o julgamento mesmo termina quando lá em Apocalipse 21, só antecipando para voltar depois do tempo, né? 21 a partir do verso 5, diz, olha, e aquele que está sentado no trono, o trono lá do capítulo 4, diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, era coisa distribuída nas águas, né? A restauração da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quando, porém, aos covardes, aí continua, agora não nos interessa nesse instante. Então, aquilo tudo que está sendo aqui anunciado como o início do julgamento tem seu fim, que é o fim da restauração. Porque um Deus que cria, não cria para a condenação. O Deus que cria para a salvação. E não é a salvação do ser humano somente, né? Toda a criação caminha para a redenção. Isso é a beleza da mensagem do Apocalipse. Toda a criação é criada, lembra-se, né? Deus criou, aí bom. Aí o segundo dia Deus criou e disse que é bom. Aí no terceiro dia disse que é bom. Aí quando termina, é muito bom. A criação é, aos olhos de Deus, boa. É verdade que essa criação, ela experimenta as marcas do mal. Né? Ela experimenta as marcas do mal. E não só o ser humano experimenta as marcas do mal. Toda a criação experimenta as marcas do mal. Quando a gente olha e vê
então uma chuvarada em São Paulo que mata um monte de gente, que faz, acontece, quer dizer, isso daqui, meio que indiretamente, é o resultado de alguma intervenção gananciosa que o ser humano faz sobre a natureza. Eu estava ouvindo ontem à noite o jornal, e ele estava dizendo, amanhã, hoje, vai ser mais um dia de chuvas em São Paulo, e ainda assim não vai resolver em nada o problema da água lá do Cantareira. Aí o cara estava explicando, porque parece pra gente, né, é uma loucura, chove, mas não resolve nada. Quer dizer, porque a chuva dali da cidade de São Paulo tem nada a ver com o fenômeno da chuva. Tem a ver que a cidade está toda impermeabilizada, só tem concreto, produz calor de forma enlouquecida, evapora e volta. Então não tem a ver com chuva mesmo, tem a ver com um tipo de chuva provocada por essa estrutura toda. Aí, só para dar um exemplo, como que a natureza sofre em função do mal, do pecado. Diz Paulo, né, que a natureza geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, mas Deus reage. E isso tudo aí é a reação. Reage mesmo. Reage mesmo. Agora, essa criação boa, que Deus ama, é a mesma criação que Deus vai redimir por completo. Por isso, eis que, como é que é? Faço nova. O verso 1 do capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Mar, no livro do Apocalipse, é sempre um sinal do mal. Né? É de lá que vem a besta, é de lá que vem o anticristo. O mar é sempre um sinal do mal. Né? Então, não tem mais o mar. O que tem é a nova terra e o novo céu. É a ordem das coisas criadas. Então, no início tem o amor de Deus por toda a criação e no final o amor de Deus por toda a criação. Então, Deus cria para redimir. Agora, esse processo da redenção, ou nesse processo da redenção, tem o juízo. O juízo não é o ser de Deus que está revelado. O juízo é a etapa intermediária para a redenção de todas as coisas. A gente fica pensando, meu Deus, esse é um Deus de juízo, né? Esse é um Deus de ira. Esse é um Deus que pesa a mão, né? Esse é um Deus, nada disso. Só tem a batuta. Esse é um Deus que ama e que por amor redime. E porque quer redimir, estabelece o juízo. O juízo aqui é um instrumento para a redenção. É necessário o juízo para quê? Para que todo o sistema de mal, todo o sistema de opressão, todo o sistema de destruição seja colocado em seu devido lugar. Porque para feito, vamos ver, que é ser destruído. Voltando. Então, eu dizia, há três coisas, né? Essa semelhança com a criação, os mesmos elementos da criação estão presentes aqui. A semelhança, aí tem a coisa da terça parte, que é, para dizer que é ainda incompleto, porque isso aqui não é a última palavra é a restauração. Então, a terça parte é porque isso aqui é um dado incompleto. E por fim, o paralelo com o livro de Êxodo, com as pragas sobre o Egito. E o que está posto no livro de Êxodo? Deus, a gente tem o costume de dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é verdade, né? O texto bíblico diz, Deus não faz acepção de pessoas. Perfeito. Mas Deus faz opção por pessoas. Isso, pelo menos
Por exemplo, é o que diz o livro de Êxodo. Tem lá, tem no Egito, os fortes, representados pelo faraó e seu povo, que estão oprimindo o povo de Israel, com um trabalho duro de amassar barro para fazer tijolo para as edificações. E aí Deus faz o quê? Deus aparece a Moisés e diz: eis que eu ouvi o clamor do meu povo, desci para libertá-los. Então isso é uma clara opção. E curiosamente a opção que Deus faz não é pelos fortes dessa terra. A opção que Deus faz é pelos fracos dessa terra. Que está completamente coerente à lógica do Evangelho. Completamente coerente. Né? O reino dos céus é dos pequenos. Né? As prostitutas nos precederão nos céus. É tudo Jesus falando dos fariseus. O reino do céu é como um banquete. Foi convidados tantos, não foram. Então faz o quê? Chama todos os estrupiados e eles então vão sentar à mesa no grande banquete do casamento. Então, o reino, a opção lá no Êxodo que Deus faz é pelos fracos da terra. Interessante assim, que não é pelo povo de Israel como nação. Não é pelo povo de Israel como nação, mas é pelos israelitas que estão sofrendo. Isso faz muita diferença. Porque quando esses israelitas, constituídos agora como povo de Israel, fazem sofrer os outros, nós vamos ver isso nos profetas, o que Deus diz? Vocês vão tudo para o cativeiro. Vocês vão tudo sofrer. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser expulsos da terra, e eu vou fazer isso para vocês cumprirem a minha vontade. Então não é a opção de Deus lá no livro de Êxodo não é por um sistema político, social, econômico de Israel, mas é por aquele povo que naquele momento está sofrendo. E aí Deus vai, diz que o povo clamou daquele povo, e vai visitar o povo, e vai libertar o povo. Quanto é que os outros que estão escravizados e que não são israelitas também vão junto? Também foram libertados. Perfeito. Desde o Egito. E o paralelo disso com o livro de Apocalipse é perfeito. Você tem agora um grande império romano, que é mais ou menos como um grande império egípcio, de um lado. De outro lado, você tem os cristãos perseguidos não só do ponto de vista religioso, estão perseguidos do ponto de vista religioso, claro que estão, mas estão perseguidos em todo sentido, porque enquanto eles não saudarem a César como imperador, como senhor, eles não têm direitos, o que nós chamaremos de direitos civis. Não são cidadãos romanos. Eles são proscritos, eles não têm direitos. Então eles estão, porque são fiéis a Cristo, não têm direitos. Então a gente tem, por um lado, repito, Roma, que é a mesma coisa que Egito, e por outro lado, os cristãos, que é a mesma coisa que os israelitas. Um bando de gente oprimida, perseguida, e impedida de viver a sua fé. E aí Deus, assim como no livro de Êxodo, faz de novo, toma posição. Não faz acepção de pessoa, não, mas faz uma opção por libertar aqueles que estão oprimidos. Da mesma forma que Deus não fez no Egito uma aliança com a nação de Israel, no sentido de que ia passar a mão na cabeça deles, em qualquer tempo, mesmo que em tempo que eles fossem injustos, também Deus não está fazendo uma opção com a igreja, não está fazendo uma aliança com a igreja, no sentido de passar a mão na cabeça dela em todo tempo, mesmo quando ela é injusta. Mas é com o seu povo, aquele povo que é fiel a ele. Dessa maneira a gente eu teria, avançando um pouco no capítulo 9, desculpa, eu tô essa leitura é leitura difícil.
fazer isso aí, porque, na verdade, a igreja não quer escutar isso aí. Não. Como Israel não queria escutar. A igreja não quer escutar que não é assim como qualquer banda toca. É difícil. A igreja quer escutar outra coisa. Glória, poder e glória. Ó, faz um paralelo. Vamos lá no livro de Abacuque. Lembra do livro de Abacuque? Abacuque começa o livro de Abacuque dizendo o seguinte: até quando, Senhor, eu vou ficar aqui gritando violência e o Senhor não vai atender? Até quando eu vou ficar vendo o povo sofrer, o teu povo sofrer e não vai me atender? Aí diz que Abacuque ficou reclamando e ficou esperando Deus responder. Deus vem e responde. Qual a resposta de Deus para o Abacuque? É isso mesmo. Acha que está ruim? Vai piorar. Vai piorar. Porque Israel vai ser perseguida e vai ser levado para o cativeiro, e isso vai acontecer por quê? Pela infidelidade de Israel. Tu acha que eles queriam ver ali? Pega o livro do profeta Jonas. Jonas, Deus olha, vai para Nínive e dá lá, diz que eles vão ser destruídos. Aí Jonas foge, acaba chegando em Nínive. Chega em Nínive e diz: olha, Deus vai destruir vocês por causa da opressão. Aí o que acontece em Nínive? Se arrepende. Arrependidos, Deus vai e perdoa o povo de Nínive. Aí o Jonas vai conversar com Deus de novo. Jonas está. Não posso dizer o que é, com respeito ao lado ali, mas Jonas está daquele jeito. Aí Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira? Jonas diz: claro que é razoável. Por que eu não vim? Por que eu fugi? Porque eu sabia que o Senhor ia perdoar. O que isso revela? Revela que o povo de Israel quer mesmo se acha. O povo de Israel, representado no profeta Jonas, acha que é o tal. E que Nínive, como todo o restante, deve mesmo aí ser detonado. Não tem que ficar esperando pelo bem desse povo. Agora volta para a gente aqui hoje. É a mesma coisa. A gente acha que é o tal e acha que todo mundo tem que ser detonado. Nós da igreja, não é nós, né? É nós na fita. Então, se a gente pensa nisso agora, a gente está tão equivocado quanto Jonas, quanto o povo de Israel lá atrás. Porque a aliança de Deus, de novo, é com aqueles que são a Ele fiéis. E ser fiel a Deus não é ser religioso. Não é ser religioso. Ser fiel a Deus são aqueles que têm o meu mandamento e o guarda. Esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu vou me manifestar a Ele. Então, a fidelidade a Deus tem a ver com a fidelidade no caso pensando em Jesus, ao reino. Ao reino, não é? Não, eu tenho a carteirinha aqui, eu sou membro da igreja. Aqui, ó. Quando o anjo chegar, eu taco na cara dele, ó. Aqui, ó. Membro da igreja. Tu acha que esse aqui? Ó, quando o capítulo 9, cadê o capítulo 9? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também a fumaça saiu dos gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Bem, então o que protege aqui é esse selo sobre a fronte. Nós estamos achando que esse selo é a carteirinha. Vou ter que botar a carteirinha aqui, né? Fazer assim, não, vou botar um crachazinho. Estratégia. Ou é isso, ou no nosso caso, mais clássico é o quê? Tem que inventar a carteirinha na testa. Carteirinha na testa. Bota a Bíblia debaixo do braço e diz: quando o anjo chegar, vai me reconhecer. Ou faz as coisas que os bons religiosos vão fazer, que Jesus já condenava, né? Vocês ficam lá com
uma aparência né? Quem olha assim diz, puxa, esse cara é bom, né? Esse cara Não, essa marca não tem nada a ver com esses negócios exteriores. Lá no coração. Essa marca é o selo, essa marca é o selo, é a inscrição da vida de Cristo em nós. É um pouco aquilo que Paulo dizia. Eu trago as marcas de Cristo em mim. E no caso de Paulo, sequer é uma coisa espiritual. Dizer, as marcas de Cristo em Paulo é a marca do chicote no lombo, né? É a queimadura do brilhão no pulso. É um monte de pedrada. Não tem que você sofrer, não. Só né? Entrando no sadomasoquismo e aí fica. Não, nada disso. Mas é essa disposição a toda prova para testemunhar o Evangelho. Essa disposição a toda prova. Que de fato, tirando um ou outro lugar do mundo, não vai chegar a ter marca, né? Chicotada, pedrada, não vai ser isso. Mas certamente, se a gente se põe no caminho da fidelidade ao Evangelho, ao reino de Deus, marcas vão estar postas em nós. Mas disso não temos dúvida. E muitas vezes, por mais maluco que seja isso, muitas vezes essas marcas são causadas não por aquilo que a gente chama de mundo, mas pela própria religião. Quando você diz para ele uma coisa que você diz, não, mas isso aí ele não quer ouvir. De fato, não quer. Aí se tem alguém que tem que dizer, aí é apedrejar, não com pedras tão duras quanto. Mas é alijada, é posto para escanteio. Essa igreja não vou mais. Essa igreja eu não vou mais, porque essa daí é dura de ouvir. É difícil. Bom, então o que a gente conclui de tudo isso é que a história está se repetindo. Repete dos hebreus, depois se repete no romano, o Egito, depois Roma, e agora é essa coisa que a gente está vivendo aqui, né? Que hoje, com facilidade, hoje a gente encontraria o equivalente ao Egito, o equivalente a Roma, nesse tempo. Se a gente pensar 2 minutos, a gente encontra o equivalente. Que é o equivalente? Que sistema que é o equivalente? A gente encontra. Da mesma forma que a gente encontra o equivalente ao que era lá atrás esse povo de Israel, o que era lá atrás os cristãos nesse início, e o que é de fato o cristianismo hoje. Porque igual lá atrás, se você só olhar, não dá para, infelizmente, não dá para separar só olhando. Não dá para separar só olhando. Porque, imagine, agora a gente sai daqui e viaja no tempo até o Egito, nos dias de Moisés. E nós então vamos separar os que vão sair para Canaã e os que vão ficar no Egito. A gente não teria condição só no olhar para fazer isso. Não teria condição. É tão complicado que sai deserto adentro um monte de gente, cabeça de porco, que só cria dificuldade. Que na verdade saiu do Egito, mas o Egito não saiu daquela gente de jeito nenhum. Isso aí que é o problema. Tá lá, é só ler Deuteronômio, ler Levítico, você vai ver. Gente que levou o Egito no coração de tal maneira que fica com saudade da cebola do Egito, porque lá tinha cebola. Que saudade da cebola. Tinha essa cebola muito boa. Vai chorar. A cebola do Altedec E despondo de maná, hein? despondo de maná. E água fresquinha, imagina. Se a gente olha lá, o próprio livro do Apocalipse, diz assim, olha, o livro de Apocalipse, quando fala para as igrejas, a maior parte das igrejas, o que tem nas igrejas, nas 7 igrejas do livro de Apocalipse? Tirando uma. Isso aí, olha, eu vou ter que reprovar vocês acolhem os nicolaítas. Eu tenho que reprovar vocês não são nem que vocês são mormon.
eu vou ter que reprovar vocês ficam aí com uma falsa profecia lá de Jezabel. Volta ao primeiro amor, esquecer do primeiro amor. Então vai dizer, quem é que vai separar? Só olhando separa? Ah não, estão lá dentro da igreja de Laodiceia, eles são bons. Não necessariamente. E na história é a mesma coisa. E hoje? Uma coisa, porque não tem a ver com a escolha de uma instituição, com a escolha de um povo, de uma nação. Tem a ver com as pessoas, com homens e mulheres que decidem fazer o caminho com Cristo. Tem a ver com isso. Só com isso. E eles podem estar dentro das instituições, fora das instituições. E isso não faz muita diferença. Não faz muita diferença, porque o que faz diferença definitiva é que eles estejam caminhando com Cristo. Na verdade, a igreja é isso. Né? A igreja é isso. A igreja, como a ideia, né, de aquela palavra lá que fala sobre a igreja, né? Eclesia são aqueles que ouvem e respondem a um chamado. Ouvem e respondem a um chamado. Esses são a igreja, né? São a igreja. Claro que a igreja instituição, que esse papel ainda pode ser tão boa, né? Pode realmente ser tão boa, como o lugar onde acontece a reunião, etc. Vamos ser sinceros, também pode ser tão ruim quando as pessoas vão pervertendo, né? Vão acabando com ela. E voltando, o capítulo 9 vai então tratar da quinta e da sexta trombeta. O versículo 13 do capítulo 8 vai, digamos assim, vai dar o tom do que serão as 3 últimas trombetas. Quando a gente lê ali, ó, versículo 13: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Claro, não é uma águia, né? A ideia que é do voo alto, a partir do qual todos podem ouvir. Então, a totalidade das pessoas ouvirá. Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Então, agora o negócio vai esquentar para o nosso lado, né? Porque parte da criação já está enquadrada nesse julgamento, agora falta a parte que nos compreende. Agora nos emitir. Agora vem para o nosso lado. A primeira trombeta, como a quinta, né? A primeira dessas 3. A quinta trombeta, como a gente viu, ela é tocada no sentido de que são feridos aqueles que não têm a marca. Porque os que têm a marca, né? Isso tudo que a gente já disse, os que têm a marca permanecem, mesmo em meio à perseguição, porque não sucumbem. Um pouco a gente estava dizendo isso quando estava orando, né? Não sucumbir. Não sucumbir. Porque a gente está estruturado. Isso não significa que a gente não arreia. Né? Não significa que a gente não arreia. Não significa, inclusive, que a gente não caia. Né? Imagine quando está alguém de pé e vem um peso inesperado, bota a gente de 4. Mas aí, como diz Paulo, não é como diz Paulo. O Evangelho, verdade que a ninguém é dado um peso maior do que possa carregar. Então, se vem de forma inesperada, e todo peso grande vem de forma inesperada. Ninguém está esperando que venha. Né? Acontece, e quando acontece a gente dá uma arqueada, mas depois levanta
e caminha. Então, os que estão marcados, selados, esses permanecem. Os que não estão, são tomados de surpresa, né? São tomados por assalto. A sexta trombeta, verso 13 em diante. Então, já Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Por que a ideia dos 5 meses, no verso 5? Período curto. Que os atormentasse durante esses 5 meses. A ideia é um período curto? Período curto. Período curto. Abaixo. Isso está no verso 5. O 5 do 9. A gente já viu isso, né, antes, né? Que era a tormenta de pouco tempo. Já. Esse 5 meses significar 5 meses mesmo como no nosso tempo? Não. É a ideia de que durante um período curto eles seriam atormentados. Mas não porque ia refrescar depois de 5 meses. Não. Porque aqui é a ideia de que há tempo. De que há tempo. Terminar. Não, inclusive há tempo para que eles. A chance. Há oportunidade. E a oportunidade não termina, viu? Isso vai estar confirmado depois na sexta trombeta. Ó. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam parados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Esses que estavam por um curto período de tempo sofrendo. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto, de enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda parecia como serpente, como serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles a quem foram mortos aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Quer dizer, isso que aconteceu na sexta trombeta era um tempo, uma oportunidade para que esses que não têm o selo, se arrependessem. E aí não se arrependeram. E aí 20 mostra que não. Aí o verso 20 diz assim, não. Essa terça parte, portanto, que foi morta porque, embora tivessem a oportunidade de se arrepender, eles não se arrependeram. Mas essa expressão da terça parte não teria alguma relação com a questão da terça parte dos anjos que caíram, no sentido de que o mal não se ampliaria, não ganharia força? Não, a terça parte dos anjos que caíram, da mesma forma que a terça parte do céu, do mar e agora dos homens, é a coisa de que é incompleto. Não seria muito dizer que é pouco, né, que é um número pequeno, mas que é incompleto. Porque assim, a gente olha, basta ficar vendo Cidade Alerta. Bota no Cidade Alerta. E aí no final do Cidade Alerta você fica com a impressão seguinte: meu Deus, acabou. Acabou, né? Se a pessoa ficar vendo ali um mês inteiro Cidade Alerta, todos os dias, ela tem depressão. Não tem mais jeito, o mundo está perdido. Então, o que está dizendo o livro do Apocalipse, o mundo não está perdido.
Não está perdido. É uma terça parte. É uma terça parte. Não está perdido. Porque tem. Porque, não, está perdido, já está muito tempo. Não, tem os 144 mil. Tem uma multidão que não se pode contar sequer. Tem todos os selados. Então não acabou. É do tanto que perdeu, tem 3 vezes mais. Então não é o caso de achar qual é a população do mundo. São 7 milhões. Então uma terça parte, então são tantos. Não é essa lógica, né? Não é essa lógica. É dizer que. No fundo dizer aquilo que diz. O bem vence o mal. Né? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Não é meio a meio, porque às vezes também tem essa imagem de que o bem e o mal têm o mesmo tamanho. Na balança, tem equilíbrio. Não. O bem é superior ao mal. Muito superior. Da mesma forma que os que estão selados, que os que acolhem o Evangelho são de grande número. Embora a gente encontre perversão, então sai de Cidade Alerta e vai para o mesmo canal, que quando vai ver o pastor falando antes e depois. Aí você pensa, meu Deus do céu, acabou. Não tem, da mesma forma que está o mundo, está a igreja. Também não é verdade. Também não é verdade. Na verdade, as misericórdias de Deus, né, são tão grandes, ele busca o tempo todo atrair para si aqueles que ainda não estão com ele, né? E aqueles que estão, preservá-los, né? Eu acho essa é a ideia que eu faço. Aqueles que estão, preservados. E os que não estão, atraí-los, né? É isso mesmo. E a gente tem o olho mais... Sim. Qual a totalidade dos evangélicos? A totalidade pensando evangélicos como os que se autoproclamam, né? Quando o censo passa lá, e qual a sua religião? Você diz, evangélico. O censo de 2010 diz que é mais ou menos 20 a 22%, 200 milhões. Vai dar 40 milhões. 40, vamos botar de 40 a 45 milhões. Os que se declaram evangélicos de todas as confissões. Mas assim, vamos ampliar, podemos ampliar, porque se a gente pensar no cristãos de uma forma geral e a gente colocar junto, então